aqui, documentado. Revista do América de outubro de 1948, que garantia que o estádio reformado, o Alameda, seria palco da 4ª edição da Copa do Mundo. Mas, como sabemos, isso nunca aconteceu. De 1950, o Tarcísio Negrão de Lima, então prefeito de Belo Horizonte, que era um dos fundadores do América, um dos jogadores do DECA, havia prometido a CBD na época, né, que hoje é CBF, né, que Belo Horizonte iria ser sede de um dos grupos da Copa do Mundo. Veio aí a comitiva da FIFA, visitou o estado da Alameda e viu que ele não tinha condições. Eles queriam de 20 a 30 mil espectadores. E a nova Alameda, aquele novo estádio, comportaria de 12 a 15 mil. Nem por isso o segundo estádio da América deixou de ser histórico. Aliás, ele foi muito mais do que um templo do futebol, porque o Alameda foi um dos primeiros centros poliesportivos da cidade. A última página da nossa história começa exatamente aqui, bem do lado do Parque Municipal, como você já sabe, berço do futebol em BH, entre as Alamedas Ezequiel Dias e vereador Álvaro Celso, veio o estádio Alameda, o segundo do América. Mas, como aquele primeiro, no Mercado Central, deixou de existir. Assim que ele é inaugurado em 23, logo depois, um ano depois, a prefeitura propõe uma permuta do terreno do estádio do América para construir já o mercado municipal da cidade de Belo Horizonte, com a promessa de que, na permuta, a prefeitura daria um outro terreno e também custearia as obras de construção desse outro estádio. Até pouco tempo atrás, aqui funcionava um supermercado cheio de opções para consumo. Aliás, variedade é algo que existe desde os tempos de Alameda nesse endereço, porque na época eram vários esportes a serem praticados no clube. Quem nos garante isso é um sócio desde a década de 30 e também presidente de honra do América, Afonso Celso Razzi. O basquete, o voleibol do América era muito bom. A natação muito boa. A piscina tinha um trampolim para saltos ornamentais, o América tinha. A piscina era muito funda, era 7,5 metros. Tudo na Alameda. Com tanto incentivo nos mais variados esportes, o América foi casa do primeiro atleta olímpico mineiro, Juvenal dos Santos, fundista brasileiro que competiu em Berlim em 1936. Só que ele, nem de longe, é a figura mais importante que já treinou no estádio da Alameda. Então, a grande maioria de torcedores do América na época era classe médica, inclusive o Juscelino Kubitschek, nosso presidente da República. Nome que significa muito pro América, mas que virou homenagem mesmo, foi no primeiro estádio do Cruzeiro. Em 1º de julho de 1945, o estádio é inaugurado com o nome de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek é tão amigo do Cruzeiro que os diretores do Grêmio das 5 Estrelas resolveram denominar o seu majestoso estádio Estádio Juscelino Kubitschek de Oliveira. O que agradou sensivelmente não só aos cruzeirenses, como a toda a população da capital, porque o grande patrono do Cruzeiro é grandemente querido de todos nós. Só que as crises financeiras e as brigas internas mudaram o destino desse lugar. Com a chegada da Copa do Mundo de 1950 no Brasil, os jogos que aconteciam aqui foram transferidos para o Campo do Sete, o mais moderno da época. A gente tem uma estimativa de que o Alameda comportava em média 12 a 15 mil pessoas. O Antônio Carlos também, 15 mil pessoas. O Estadinho do Palestra no início era bem mais acanhado, era por volta de 600 pessoas, mas quando ele é reformado e vira o Juscelino Kubitschek, ele vai para 10 mil pessoas. O Independência sozinho tinha a mesma capacidade de público dos 3 somados. Em 1965, a inauguração do Mineirão decretou fim ao estádio do Cruzeiro. O último jogo oficial aqui foi um amistoso contra o Democrata de Sete Lagoas. Goleada do time que foi a base do campeão da Taça Brasil de 66.
O clube estava aqui reformando, o clube social, e os primeiros degraus ali de baixo, o pessoal estava jogando fora. E aí amigos meus e pessoas que gostam da história do Cruzeiro falaram, pô, estão jogando o tijolo do estádio, um pedaço, aí o pessoal guardou um para mim e alguns outros amigos que meus colocaram na caixinha e tudo, e esse meu vai ficar bem guardado também por muito tempo. É um pedacinho do antigo estádio aqui do Barro Preto. Em pé de igualdade, os rivais viviam histórias parecidas, cada um no seu estádio. Porque com o surgimento do estádio do 7 de setembro, o Antônio Carlos, estádio do Atlético, já não comportava mais uma torcida que crescia, muito embalada pelo Pentacampeonato Mineiro, de 1950 a 54. O último jogo profissional ocorreu em 62. E o último jogo amistoso em 68. E depois disso ficou somente com as categorias de base até 74, quando foi desativado totalmente. O Estado, a Prefeitura pegou o terreno de volta. Na década seguinte, uma nova fase, o estádio Antônio Carlos já não recebia mais jogos oficiais. Então, campo e alojamento viraram uma espécie de iniciação para uma geração de ídolos. Aqui era o clube do Galo, piscina, futebol salão, basquete, enfim, tinha todos os esportes aqui. O primeiro jogo que eu fiz aqui, no infantil, saiu a bola, aí eu fui driblando um por um, assim, os meninos tudo de apartamento, aí eu driblei, entrei com bola e tudo. Essa foi meu cartão de visita aqui pro Galo. Visto com os olhos de hoje, parecia até uma questão de tempo para que o futebol vencesse as disputas com o ciclismo e as corridas de cavalo e se espalhassem por toda a cidade. Daí em diante, o esporte cresceu em popularidade e estrutura, passou dos campos para os estádios, chegou nas arenas e o tal padrão FIFA